Boa noite. Boa noite. Pessoal, então, eu desde o do último semestre, eu tenho feito o registro das presenças nas aulas síncronas, nessas aulas ao vivo. Eu criei um formuláriozinho no Google, tá? Aí vocês podem marcar a presença lá, e fica mais fácil do que você colocar no chat, depois eu me esqueço de alguém, e eu já fiz ali alguns scripts que automatizam ali, vocês preenchem no formulário e já cai lá na planilha que eu tenho lá, numa outra lá que eu controlo as presenças de vocês, tá? Então, eu já vou colocar ela aqui, e vocês já vão dando uma olhadinha aí e me digam se vocês vão conseguir acessar. Só um minutinho aqui. Boa noite. Só um pouquinho. Eu vou colocar no chat, só deixa eu pegar o link aqui. Aí. Então, pessoal, no chat eu vou colocar um link agora. Tá, então, podem usar 2 minutinhos aí para vocês acessarem o registro ali, vejam se o link está acessível. Às vezes eu esqueço de autorizar ali, enfim. Vejam se consegue acessar o link. Vejam se o nome de vocês está numa lista que tem ali. E eu coloquei um campo ali a mais, só para vocês colocarem o número da matrícula, meio como um verificador, assim, né, para confirmar que vocês são vocês mesmos. Então, não sei se todo mundo sabe de decorar a matrícula. Se não sabem, é um bom motivo para vocês saberem, né, porque o número da matrícula é bem importante vocês saberem, né, em muitos lugares vão precisar dele, né. Então, só deem uma olhadinha, ver se vocês conseguem preencher ali, e vão me avisando aí, tá? Se alguém não sabe o nome da matrícula, depois da aula ali eu posso ajudar vocês a descobrir, tá? Eu não sei se... Eu acho que eu tenho 2 matrículas, porque uma é o acesso no Moodle e outra é o acesso no número para a biblioteca. Ué? Bom, coloca uma das duas ali, depois a gente vai. Deixa eu ver uma coisa aqui. Enquanto 5 respostas. Bom, eu vou colocando ali esse link ali e vocês vão preenchendo ali, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade depois da aula ali, a gente pode conversar, tá? Bom, então, pessoal, boa noite para todo mundo. Deixa eu ver, a gente está em quantos? A gente está em 18, quer dizer, 16. Teoricamente, pela chamada, nós somos 20 e matrícula é a do CIA, isso, é a do CIA. Eu acho que é a do CIA, né? É a do CIA, sim. A matrícula é a que você coloca no CIA. Tá, é diferente então a matrícula do CIA e do Moodle? Eu não sei como é, cara, não sei. No Moodle você não entra pelo e-mail? No Moodle eu entro pela matrícula e a senha. Matrícula e senha. Cara, é a do CIA. Opa, deu um microfone. Eu acho que é do CIA, na dúvida do CIA. Bom, eu não vou conferir ali, né? Só para vocês, até para forçar vocês a lembrarem da matrícula de vocês. Tá? Ó, 12 já. Bom, então, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula da disciplina de arquitetura e organização de computadores. Então, foi algo bem, não sei, bem exótico esse semestre, porque a nossa primeira aula já é praticamente com 2 semanas de aula que vocês estão tendo, né? Vocês começaram com as aulas no dia 1º, isso? Dia 1º vocês tiveram a primeira aula, né? Uma quarta-feira, né? E então, daí, né, como começou na quarta-feira, naquela semana, na terça, obviamente, a gente não teve aula, e aí depois, na semana passada, terça-feira foi feriado, né? Então, acabou que a nossa primeira aula vocês já vão ter, amanhã, vocês provavelmente vão ter a terceira aula da disciplina de quarta, seja lá qual é a disciplina de quarta que vocês têm, e hoje a gente está começando, mas tudo bem, né? Vamos em frente. Então, pessoal, a ideia de hoje é eu apresentar para vocês, me apresentar, né? Eu
eu vejo que a maioria de vocês eu não conheço, tá? Então, obviamente vocês não me conhecem, né? Então, quero me apresentar para vocês, a gente bater um papo ali para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu vou apresentar a disciplina para vocês, então tudo que eu já planejei, assim, né, de tanto os conteúdos, qual é o objetivo da disciplina, como é que ela se encaixa no currículo de vocês, qual é a importância da disciplina dentro da formação do curso, depois apresentar ali as metodologias que eu tenho praticado e que eu vou praticar agora durante esse semestre, mostrar o cronograma para vocês, falar das avaliações, ferramentas que a gente vai utilizar, enfim, a bibliografia, fazer um apanhado geral da disciplina, tirar as dúvidas de vocês sobre isso e já encaminhar ali algumas atividades iniciais para a gente começar, tá? Então, na aula agora síncrona, a gente não vou passar nenhum conteúdo, tá? O conteúdo os primeiros conteúdos que a gente vai trabalhar, ou, na verdade, que a gente vai revisar, eles estão todos disponíveis de forma assíncrona lá no Moodle, tá? Então, aí no finalzinho da aula eu explico para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Mas eu quero aproveitar o nosso encontro aí para conhecer um pouco vocês, relembrar aí o pessoal que eu já conheço, tem alguns que eu conheço de longa data, e falar sobre a disciplina, né, tirar as dúvidas de vocês e a gente conversar um pouquinho, certo? Bom, então, pessoal, vamos começando então aqui. Eu quero falar um pouquinho de mim primeiro, né? Deixa eu ver aqui, né, só de uma passada rápida, assim. Conheço, sei lá, devo conhecer de nome, uns 4 ou 5, talvez um pouco mais aí do pessoal que está presente. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? Então, pessoal, meu nome é Felipe Martins Sampaio, eu sou professor aqui do campus Farroupilha desde 2013, então eu fui nomeado em novembro e assumi em dezembro, tá? Na prática, eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula, comecei a efetivamente, né, contribuir para o campus em 2014, né? O pessoal estava em férias ali na época, então eu assumi, foi até bom, porque eu consegui me mudar para cá, para Farroupilha, e me estabelecer aqui, e aí, quando começou as aulas eu já estava estabelecido. Então, desde 2014, efetivamente, eu trabalho principalmente com os 2 cursos de informática que a gente tem aqui, que é o ADS e o Técnico em Informática. E desde 2020, então ali, um mês antes da pandemia, eu assumi a coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus. Então, todos os projetos de pesquisa, projetos de inovação, a incubadora que o campus tem, que está um pouco de atividades suspensas, mas agora, com a retomada agora, aos pouquinhos, das atividades que a gente vai, né, pós-pandemia aí, não é pós-pandemia, mas, né, agora o pessoal está retomando as coisas, acho que a gente vai retomar também as atividades da incubadora, todos os cursos de pós-graduação do campus, a gente tem 2 cursos de pós-graduação no campus também, passa ali pela coordenação aí dos trâmites. Então, eu sou coordenador de pesquisa desde fevereiro de 2020, então trabalhei um mês como coordenador presencial e depois só remoto. Então, desde março do ano passado, eu sou coordenador remoto e venho desempenhando essa atividade desde lá. Eu não sou aqui da região, tá? Depois eu vou pedir para cada um só, rapidamente, só se apresentar para mim e só falar de onde é que mora, de onde é, só para eu conhecer um pouco vocês. Eu sou de Pelotas, então sou natural de Pelotas, então nasci lá e fiz todo o ensino médio, eu fiz na Escola Técnica de Pelotas, que hoje em dia ele é o Campus Pelotas do IFSU, né, que é o outro instituto federal que a gente tem com os campos lá mais na região sul e região central, né? E na época que eu fiz não existia os IFES ainda, não. Na época que eu cursei lá era a Escola Técnica, na verdade era Cefet, Centro de Educação Federal, enfim, mas era a Escola Técnica que a gente chamava, né, Pelotas. Tá? E na época, quando eu fiz quando eu cursei o ensino médio, eu fiz de forma concomitante o técnico em eletrônica. Então, minha formação inicial nem é na área da computação, é na área da eletrônica. Gostei do curso, assim, né? Não, quando comecei o curso, assim, eu vi que eu talvez não era para a parte mais da eletrônica, mas no curso de eletrônica a gente tem algumas cadeiras de algoritmos, de programação e
mas a parte hardware foi a parte que eu mais me identifiquei, tá? Então, dentre as várias áreas da eletrônica, assim, a gente teve algumas coisas de computação e a parte que eu gostei. Então, no ensino superior, eu dei continuidade da formação na área da computação. Então, eu me formei em ciência da computação na UFPEL, que é a Universidade Federal de lá de Pelotas, tá? E até quando eu comecei o curso, nem sabia se era aquilo que eu queria, né? E aí, no primeiro semestre, assim, eu já vi que era uma área que eu me identifiquei e segui adiante. No finalzinho ali do curso, eu tive algumas experiências do mercado, né? Então, eu trabalhei bastante com pesquisa durante o curso e no último ano ali, o curso, ele deixava o último ano basicamente para o TCC. Então, eu consegui ter alguma experiência trabalhando em empresas de consultoria. Mas na época ali, eu preferi não seguir no mercado e investir na carreira acadêmica, né? Então, depois eu fui para Porto Alegre e fiz o mestrado e doutorado em computação lá na URGS. E aí, no primeiro ano do doutorado, ali, no final do primeiro ano, eu passei no concurso aqui, que foi ali em dezembro de 2013, eu passei no concurso para ser professor aqui no campus Farroupilha do IFRS e vim para Farroupilha. Então, os 3 primeiros anos aí de professor, eu fiz o que a maioria de vocês está fazendo, provavelmente, né? Que é estudar e trabalhar. Né? Então, no caso, eu trabalhava no campus e estudava na URGS. Vocês trabalham, muitos de vocês trabalham em outros lugares e estudam aqui no campus. Né? Então, foi um período bem complicado para mim conciliar as duas coisas, mas, enfim, em 2018 eu consegui concluir o doutorado. Nesse meio tempo também eu fiz uma complementação que o campus mesmo oferece para professores formados em bacharelado para ter o grau de licenciatura, tá? Que era uma das exigências para ser professor aqui do campus. Então, ali em 2017, eu me formei também nesse curso, então agora, além de bacharel, eu me tornei licenciado também. Então, essa é a minha trajetória acadêmica, né? Desde que eu me formei lá no ensino médio até o meu doutorado e essa licenciatura que eu acabei fazendo. Experiência em áreas da computação, assim, né, não sei, alguns de vocês já têm um percurso mais forte na área, alguns estão começando, né, mas na informática, a computação tem diferentes áreas, né. O curso de vocês aqui no curso de ADS, ele é bem focado nas áreas de desenvolvimento e análise de software, enfim, né. Eu, como tenho uma formação de ciência da computação, ciência da computação é um curso mais geral, né, então ele é um curso mais longo e ele não foca tanto numa área específica. Então, assim, no curso que eu fiz ciência da computação, eu tive muito menos cadeiras de disciplinas de desenvolvimento que vocês vão ter no curso, só que o curso abrangia muitas outras áreas, né, a gente tinha muitas disciplinas de redes, de hardware, disciplinas mais básicas de compiladores, enfim, era um curso bem mais generalista, assim, né. Então, depois que eu me formei, o meu mestrado e meu doutorado, eu acabei estudando muito a parte de arquitetura de computadores. Então, meu orientador do doutorado, do mestrado, ele era um cara muito... como é que eu vou dizer? Um cara muito especialista na área de hardware, de fabricação de computadores. Ele trabalhou na HP, trabalhou na Dell, foi engenheiro de produção, enfim, então o cara manjava muito, assim. Manja muito, né? Então, como eu fui orientando dele, eu acabei fazendo as disciplinas na área de arquitetura de computadores, circuitos digitais, tecnologias de memória. Então, a minha formação na minha pós-graduação, das disciplinas que eu fiz e do meu projeto de mestrado e doutorado, ela é bem direcionada para a área da disciplina. Tá? Então, é por isso que eu, né, todos os anos, aí, desde que o curso foi criado, só um ano que eu não peguei essa disciplina. Sempre fui eu, assim, dado que a minha especialização durante a minha vida acadêmica sempre foi nessa área da parte mais de hardware. Tá? Eu também tenho projetos, trabalhei bastante com processamento multimídia, que é uma das coisas que eu faço até hoje. Tá? Então, eu tenho alguns bolsistas e algumas cooperações tanto com a UFPEL, que é a universidade que eu vim, com a URGS, tem um projeto que eu trabalho com o pessoal da UFPR,
e alguns contatos também no exterior, que a gente trabalha nesse meu projeto que eu trabalhei no doutorado e ainda continuo trabalhando, que é a parte de processamento multimídia. Naquela experiência profissional que eu tive, né, de cerca de 1 ano ali no final da graduação, eu trabalhei bastante com desenvolvimento Java e Python. Então, são as duas linguagens que, sempre quando tem alguma disciplina de programação aqui no campus, são as duas linguagens que eu mais tenho desenvoltura, mas enfim, né, a gente sabe que na área a gente está sempre se atualizando, né, e, enfim, né, ultimamente tem orientado trabalhos e desenvolvido alguns projetos também, enfim, usando algumas outras linguagens mais modernas também. E aqui no campus, né, eu acabo, né, trabalhando com diferentes áreas, né, seja nas disciplinas, seja nos TCCs que eu acabo orientando. A gente teve um projeto bem legal alguns anos atrás com a prefeitura para a gente desenvolver, com relação ao aplicativo para o transporte público aqui de Farroupilha. Então, quem é de Farroupilha, não sei se já reparou aqui no vidro de trás dos ônibus tem ali desde 2018 eles têm uma divulgação do aplicativo aqui, então eu acabei me envolvendo um pouco ali com alguns alunos para viabilizar aquele aplicativo. A gente está num projeto bem legal agora com a Secretaria da Saúde para a gente também fazer um sisteminha para um projeto da Farmácia Solidária aqui de Farroupilha, quer dizer, que começou em Farroupilha, mas está em todo o estado. Então, eu acabo me envolvendo em alguma dessas atividades por fora, assim, junto com as atividades que eu tenho na sala de aula. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, assim, né? Quis me apresentar para vocês conhecerem. Sempre gostei de fazer coisas fora das aulas, né? Então, vocês vão ver ali, não sei se vocês estão no grupo ali do ADS, do WhatsApp, espero que estejam. Então, ali sempre, quando eu tiver sempre encho o saco ali do pessoal ali com alguma oportunidade, enfim, que são esses projetos que eu acabo trabalhando fora das aulas, tá? Bom, pessoal, então é mais ou menos isso que eu consegui resumir, assim, para vocês me conhecerem um pouco melhor. A gente vai se conhecendo agora ao longo das aulas, né? Eu acabei não pegando nenhuma disciplina do primeiro semestre, tá? Eu, nos últimos semestres, eu estava dando lógica. Então, alguns alunos aí eu vi que foram meus alunos em lógica, os que entraram em 2020, né? Ali o ano da pandemia, começou a pandemia. Mas eu acabei assumindo lógica porque o professor que trabalhava lógica acabou se afastando. E aí, na reorganização ali que a gente teve, eu acabei pegando a disciplina, mas em geral eu não trabalho lógica, tanto que acho que a maioria de vocês teve lógica com o professor, não foi comigo. Então, acho que acabou que para muitos de vocês aí, nosso primeiro encontro é na aula de hoje, então eu quis me apresentar de forma um pouco mais completa para vocês. Tá? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Uma curiosidade sobre alguma coisa que eu falei até agora, certo? Bom, então, pessoal, antes de eu começar a falar da disciplina, efetivamente, eu queria que cada um só brevemente falasse, só se apresentasse para mim e para os demais, tá? Eu acho que vocês estão se conhecendo também. Mas para eu conhecer vocês, ouvir a voz de vocês e, enfim, quem puder falar, quem quiser abrir a câmera também fica à vontade, né? Quem quiser botar no chat só, né? Não vou exigir participação de quem não quiser, mas só para eu conhecer um pouco melhor vocês, até porque a maioria de vocês eu só conheço virtualmente, né? Então, legal a gente se ouvir e eu ouvir vocês um pouquinho, tá? Então, o que eu pensei assim, pessoal? Eu vou passar na minha lista de chamada aqui, vou chamando vocês. Vocês só... Então, eu digo o nome de vocês, de que ano vocês ingressaram no curso, se são da turma agora de 2021, né? Ou se são da turma do ano passado, ou do ano retrasado, enfim. Falar um pouquinho da experiência de vocês, tá? Então, se vocês trabalham, se vocês já fizeram algum outro curso na área da informática, se vocês já são formados em algum outro curso em outra área, né? Fale um pouquinho, né? No que vocês trabalham, né? Se alguém já trabalha em outra área, se alguém trabalha na área da computação também, só para eu conhecer um pouco vocês. E eu quero que vocês me falem um pouco como é que está a rotina de vocês atualmente, se vocês estão trabalhando presencial, estão trabalhando remoto, né? Só para eu tirar um perfil assim de cabeça. Eu sempre faço algumas anotações aqui do meu lado que vai ajudar eu conhecer um pouco vocês e isso serve até para eu adaptar um pouco mais as atividades, os trabalhos que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina, certo? Então, pessoal, aqui deixa eu pegar minha listinha aqui. Só um pouquinho.
Bom, então eu vou chamar vocês pela ordem de chamada aqui, e aí vocês podem ir abrindo a câmera, abrir o microfone, ou colocando no chat ali, como vocês preferirem, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui é o Alan. Tu tá aí, Alan? Não, não tem nenhum Alan aqui. Próximo. Andriele? Oi, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo sim. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Então, eu sou a Andriele Paula Frana, eu tô no primeiro ano aqui, eu entrei no início do ano, né, no curso de ADS. Eu, na verdade, já sou formada em outra área, eu sou mestre em História e fiz licenciatura também. Bom, Inclusive, na Universidade Federal de Pelotas, eu morei lá há 8 anos, voltei pra cá nossa. ano passado. Então, aproveitou bastante as festas de Pelotas, então. O Bar do Zé, é o único lugar que eu ia. Ah, tu era do Bar do Zé? Era de Humanas, do Bar do Zé, né? Não, eu ia bastante pra lá também. Aí, daí agora eu tô em transição de carreira, né? Comecei o curso aqui e tô fazendo, não tive nenhuma experiência anterior, né, na área, mas comecei essa semana um estágio na Colombo, na área de assistência em TI. Então, só pela parte da manhã, né? Porque é estágio, então é só meio turno. Mas vamos ver como é que vai se encaminhando as coisas assim. Eu tô gostando bastante da área. Tá, e me diz uma coisa, tu é daqui? Sim, eu sou nessa daqui. Tu é daqui. E aí tu foi para Pelotas para fazer a tua graduação e a pós. Isso. Que legal. Que legal. Beleza. Obrigado, André. Obrigado. Deixa eu seguir aqui minha lista. Bruno? Bruno, o que tem? Boa noite, meu nome é Fala, Bruno. Eu comecei esse ano também no curso. Acho que a maioria a maioria da turma começou em maio agora. Começou o primeiro semestre em maio. Realmente a gente começa no começo do ano, né? Foi meio tumultuado, mas deu pra... Não. Olha, a gente teve sorte de começar em maio ainda, cara, porque a gente estava muito preocupado que começasse depois, assim, porque, cara, foi tudo muito diferente do que a gente já viu na vida inteira, né? Eu achei que eu ia começar no segundo semestre, não no primeiro semestre mais. Sim, não, cara, tudo estava se encaminhando para isso, sim, mas aí no final do ano ali o pessoal teve umas ideias mirabolantes ali e conseguimos adiantar para maio, mas a perspectiva era ruim, cara, a perspectiva ia ser bem para frente, assim, maio foi no lucro, sim, foi no lucro. Mas vamos lá. A minha trajetória, 2 faculdades incompletas que eu comecei e parei. A primeira foi Relações Internacionais na Unisc, que eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos. Não me encontrei muito no curso, a faculdade eu achava boa lá na universidade, mas no curso eu não me encontrei. Aí depois eu comecei a estudar para concurso, aí eu comecei bastante nessa área de concurso, até eu consegui uma bolsa em Ciências Contábeis, gostei do curso, mas a universidade era ruim. A universidade era muito precária, mesmo com bolsa 100%, era bem complicado de estudar lá. A primeira foi a Unisc. A primeira foi o Unisc, em Santa Cruz. Santa Cruz. A universidade era boa, o curso era ruim. Depois em São Gabriel, que eu sou de São Gabriel, eu estudei no Urcamp, o curso de Ciências Contábeis era bom, a universidade era ruim. Agora vamos ver, né? No IFE o curso é bom e a universidade é boa. Não, tomara que sim, né? Vamos trabalhar para isso, né? Eu espero me encontrar no curso, assim, sabe? Sim. A terceira opção de curso, vamos ver que agora me forma. Tu é daqui? Não, eu sou de São Gabriel. São Gabriel tu falou, desculpa. São Gabriel. Eu sou mais da área agora dos concursos, né? Agora eu passei no concurso do Banrisul faz uns 3 anos. Aí eu trabalho aqui em Farroupilha agora, no concurso do Banrisul. Mas como tem essa função de privatizar ou não o banco, a gente tem que pensar no plano B ou no plano C, né? Tu trabalha na agência aqui? Trabalho na agência civil. Quem quiser empréstimo, vai lá. Se qualquer exercício, qualquer trabalho, né, que te ajudem aí, tu já consegue um empréstimo. Né? Aí eu não sei, eu não me encontrei muito na área do banco. Paga bem, mas não é o que dá felicidade, né? Tem que fazer o que faz feliz, né? Então agora eu estou migrando ou para a área de TI, né? E de repente com o diploma eu faço um concurso para nível superior. Né? Cara, e percebe que a nossa área é legal porque ela é
não é bem compatível, mas ela suporta, talvez, tu, por exemplo, seguir nesse tempo, né, na tua atividade no banco e daqui a pouco tu ter alguns projetos como lá, freelancer ou tu prestar consultoria de forma mais autônoma, né, se o banco permite, né, não sei como é que é teu regime lá, mas tu consegue, né, te inserir no mercado assim, aí depois tu conseguir alguma coisa mais estável, aí tu troca, né, então é bem legal, assim. Privatizar o banco. Isso, ainda mais privatização do banco. Beleza. Tá, então tu trabalha manhã e tarde no banco e à noite às aulas, isso? Isso. Até eu não sei como é que funciona esse negócio de... Tem isso de freelancer, de trabalhar com programação, né? Tem muita gente que... Nessa empresa que eu trabalhava ali, como é que funcionava, assim? Eram dois veteranos meus que já tinham se formado, né, lá em Pelotas, e eles mantinham a empresa deles como com os freelancers. Então, eles faziam serviços para pessoas dos Estados Unidos, Europa, enfim, eles tinham projetos que eles tocavam, e com esse dinheiro que eles ganhavam, eles pegavam uma parte para eles e uma outra eles investiam na empresa. Então, a gente tinha... E aí, no caso, eles me contrataram, e tinha mais outros 2 estagiários que a gente trabalhava, e aí a gente tocava uns projetos internos deles, assim, né? Mas o sustento da empresa era com o freelancer que os dois faziam. Eles trabalhavam para fora, e o dinheiro eles investiam na empresa. Esse foi mais ou menos era assim o modelo que eles fizeram, sabe? E foi como freelancer que eles fizeram isso. Tem bastante coisa assim. Agora tu vai conhecendo um pouco mais o curso, avançando, tu vai vendo as oportunidades, mas tem bastante coisa, assim, cara. Tem coisas bem... A parte boa do concurso é que é segunda a sexta, 6 horas por dia, né? Aí tem bastante tempo para fazer outras coisas. Sim. Mas talvez ali até tu conseguir uma oportunidade, tem essas opções, né? Daqui a pouco tu vai conhecendo todas elas. Beleza, valeu, Bruno. Vamos lá, então. Daniela Neusling. Não sei Oi. como é que se fala o teu sobrenome, desculpa. Dá pra me escutar direitinho? Sim, Daniela, tô te escutando. Tá, meu nome é Daniela Ávila Neutzling. E eu tenho 18 anos, comecei no curso esse ano, tô no 2º semestre. Eu também sou de Pelotas e tô morando em Caxias atualmente. Tu te mudou por causa daqui do campus ou tu já tinha te mudado antes? Eu queria ir embora e aí juntou o útil ao agradável e a gente tá aí. Tivesse uma boa desculpa. Eu tava trabalhando com Flutter, mas agora eu vou começar a trabalhar com React. Tipo assim, não conheço nada ainda, mas vamos lá, né? Mas você tá trabalhando para algum lugar ou projetos próprios teus? Não, eu tava fazendo estágio numa empresa aqui de Caxias, e aí a empresa usava Flutter, mas agora eu saí e vou começar meio que, assim, por casa mesmo, mais junto com a família, sabe, que já é da área. E aí eu vou começar... tens um suporte em casa, não? Isso, meu tio. E aí vou começar a trabalhar com ele React para ver como é que as coisas vão. Isso é uma das coisas bem legais da nossa área também, né? Aproveitando que eu estava falando com o Bruno, né? O curso, né? Geralmente esses cursos formais assim, de graduação, eles acabam trabalhando muita base, né? E o esforço de vocês em complementar, né? Em estudar por fora, fazer, né? Algum projeto, isso vale muito a pena, assim, né? Então, legal que tu teve essa experiência ali, né? Com Flutter, agora tu tá te aventurando, né? É legal, assim. Isso faz diferença bastante, sim, na formação, né? Vocês fazerem projetos, seja pessoais, projetos na família, conseguir um estágio, isso faz realmente a diferença. Legal que você já se preocupa com isso. É bem legal, assim, também é legal de fazer os códigos e comparar, ou pelo menos ter alguém ali que seja um pouco mais experiente, ou tenha outra visão, né? Porque, nossa, eu acho isso muito interessante. Tu pensa de um jeito e tu olha o código do outro e é completamente diferente. Como é que ele fez desse jeito, né? Não faz sentido. Por que não fez do meu jeito? Tem a mesma funcionalidade ali e é completamente diferente. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso amplia a tua visão, sabe, sobre tudo, assim, no código. E outra coisa legal na nossa área, assim, é que eu sempre comparo com a medicina, né? Sei que não é uma comparação muito faz muito sentido, assim, mas para o meu argumento né? Tipo,
vocês ali nem com 1 ano de curso, né? Eu não sei se tu já tinha estudado antes de começar o curso, coisas da área, mas tipo, com 1 ano ou menos, que vocês começam a conhecer os conceitos e a parte mais básica, quem quiser se aventurar e estudar por conta própria e tentar coisas, já consegue um estágio, já consegue alguma oportunidade, né? Aí pega os caras lá da medicina, né? Tem que fazer lá, né, 6 anos, depois mais, não sei quantas residências para conseguir, né, fazer um plano, conseguir fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem essa vantagem também, né, de a gente consegue tentar alguma inserção mínima, pelo menos, é claro, a gente vai conseguir grandes coisas, né, com 1 ano de curso, mas, né, a nossa autonomia em buscar capacitação, buscar experiência, isso faz diferença. Em pouco tempo a gente já consegue se inserir no mercado, isso é bem legal. Sim, tipo, eu tinha estudado um pouco sobre desenvolvimento web, mas bem pouco, assim. E aí, quando eu comecei a fazer o estágio que o pessoal usava Flutter, nossa, eu não sabia absolutamente nada. Então, eu entrei para a empresa, na verdade, meio que para estudar, né, a linguagem. Sim. E aí, isso é legal porque tu vai sem saber nada e, tipo, tu pode ir sem saber nada porque não vai ter problema. Sim, Diferente da sim. medicina, né? É claro, né? E é legal que tem muita empresa que justamente investem nisso, assim, né? A gente já teve vários alunos aqui do nosso curso técnico que já, principalmente do técnico, no superior também, né? Mas que as empresas, algumas têm essa questão de contratar o cara justamente para moldar o cara, né? Não quero o cara pronto, quero o cara com potencial, né? O cara, né? Profissional, né? Com potencial para moldar e treinar ele, né, em algum tempo ali que precisa já produzir, né, isso tem bastante no site, né. Beleza, obrigado, Daniela, vamos seguir aqui, tá, obrigadão. Vamos lá, então, Daniele? Oi, eu me chamo Daniela Scarabuto, eu entrei ano passado, um pouco antes da pandemia, tinha lógica contigo. Lembro de chão. Eu, na verdade, eu faço matéria um pouco de cada semestre, depois que começou a pandemia, a PNP, pego meio mesclado, né? Então, eu trabalho na Colombo, já fazem 3 anos e meio, e eu trabalho no setor de cobrança, nada a ver com TI. Trabalho de segunda a sexta e não tenho experiência profissional na área da TI também. Perfeito. Bom, mas é tudo meio novo. Com certeza, mas a experiência profissional mesmo em outra área já te traz muita coisa, né? Mesmo que tu queira, vamos supor que tu vai, se tudo der certo, né, e aos poucos for migrando para a área da TI, né, toda a tua experiência profissional, ela, né, toda a questão de postura, relacionamentos, tudo é importantíssimo, né? Eu sou bem curiosa, na verdade, lá. Tem conhecidos na TI lá, e daí a gente troca ideias, mas eu fico perguntando, tá, mas isso aí é o quê? Daí eu uso o sistema final do usuário, né? Sim. Mas às vezes dá algum problema, eu pergunto, tá, mas o que aconteceu? Mas por que isso aqui? Que legal. Como que resolve? Tipo, meio que assim, sabe? Não, com certeza, é importante. Eu conheço alguns que trabalham na TI lá, quer dizer, é que eu confundo tanto ali, né? Tem muitos que são da Grendene, muitos da Colombo, mas eu tenho alguns alunos também que já passaram por mim ou estão comigo, que estão na Colombo também. A Colombo e a Grendene são os grandes destinos de estágios aqui do pessoal, né? Então, bem legal. Beleza, Daniele, obrigado aí, tá? Seguindo, então, Eduardo. Eu vi que ele entrou um pouco depois. Eduardo, tá aí? Tô aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem. Então, eu me chamo Eduardo, eu tenho 26 anos, sou natural de Farroupilha, trabalho em Caxias, eu venho de outra instituição, eu venho da FTech para cá, eu fazia engenharia de computação, eu resolvi migrar para o I. Trabalho há 4 anos na área de programação. Atualmente eu trabalho com Clarion, Python e C# e tenho estudado a próxima área da empresa. Tu tá trabalhando remoto desde a pandemia? Estou trabalhando presencial. Presencial. Que legal. Tu fez quanto tempo na FTech? Quanto tempo de curso?
Fiz, eu acho que uns 4 anos. Ah, tá. Então tu já tinha feito, já tava com algum andamento no curso e tu migrou pra cá. Sim, isso. Perfeito. Mas tu fez a transferência agora na pandemia, quando é que tu começou aqui? 2021, agora, início do ano, nem Ah, agora. Uhum. Ah, tá. Perfeito. Beleza. Legal, valeu. Obrigadão, Eduardo. Valeu. Abraço. Elisiane? Estás aí? Não. Aqui na lista não. Próximo. Françoele? Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu me chamo Françoelen. Já comecei agora, em maio foi, né? O curso. Já tive uma cadeira contigo em TPG. Foi no primeiro semestre, né, que eu entrei aqui no campus. Isso, primeiro semestre. Então, sou formada em TPG também, aqui pelo IFE, em 2017, acho que foi. Atualmente trabalho como vendedora externa, estilo representante comercial. Segunda a sexta também, mas meio que sem horário. Então, trabalha segunda a segunda, praticamente. Sim. Acho que é aquela autonomia que... autonomia aparente, às vezes, né? Porque, não, tem horário eu faço, mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Exatamente. É flexível, mas aí, quando tu vê, tu tá trabalhando 11 horas da noite. Isso, o pai, o meu pai foi mais ou menos assim também, ele era empregado também era com vendas lá em Pelotas, ele era gerente, mas ele, no caso tinha um chefe, né, e aí quando esse chefe dele se aposentou, ele convidou o pai para abrir uma empresa com o filho dele, e aí o pai falou, tá, agora você é o chefe, então, né, vou ter autonomia, né, então vou poder tirar férias quando eu quiser, enfim, né, mas depois que ele virou, que ele teve mais, entre aspas, autonomia, ele acabou que ele mal tira férias agora, trabalha sábado e domingo, então. Doce ilusão, né? Quanto mais a gente trabalha o máximo que dá e para ter o retorno financeiro também, né? Não adianta. Isso, mas bom, faz parte. E o que te fez trocar de área? Ou trocar de área, não trocar de área, mas fazer o curso, tu quer complementar? Na verdade, na época do ensino médio, isso há 16 anos atrás, eu me formei em técnico em desenvolvimento de software na antiga Tifara, aí no IFE. Sim. E trabalhei uma época na área, mas acabei saindo e agora eu tô querendo retomar, na verdade. Que legal. Não sabia que tu tinha te formado. Que legal. Tomara que tu tenha sucesso aí. E bem-vinda à área. De novo. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos lá, então. Seguindo, então, Giovanni. Eu. Opa, Giovanni. Tudo bem? Meu nome é Giovanni. Eu tô no 4º ano do curso. Eu repeti na cadeira 2 vezes. Uma porque eu pego muita cadeira e aí acabou que eu não consegui dar conta. E em outra eu desisti, que foi a PNP ali, né? Sim. O problema das APNPs ali é que deve ter acumulado muita coisa, né? Ele foi... acabei desistindo naquele momento. Não, vamos nutrir aí, agora tu vai. Agora vai. Eu tô fazendo algumas cadeiras do início do semestre que eu acabei pulando, né? Tipo, matemática e tal. E algumas mais avançado mesmo, mas... Sim. Tô fazendo aí, eu já tô... Não, cara, agora esse semestre, agora que vai ter o semestre completo, se não vai ser condensado, acho que a tendência é que seja mais tranquilo, assim, né? Porque ali, como tu fez ali no final do ano passado, eram 12 semanas, né? Então, sim. Na verdade, 11, né? Porque a última semana era só... Então, imagina, uma disciplina de 20 semanas presencial, ficou 10 semanas. Sim. Então aí isso tu fez, não sei quantos deve ter feito junto, né? Então isso aí... eu tava pegando sempre 5 e comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, aí acabou sendo pego, assim. Não, mas vamos juntos. E agora tu tá trabalhando, então? Sim, eu tô há 3 anos na Promob. Primeiro ano eu atuei em suporte, aí eu fui promovido para desenvolvedor. Legal. E tô há 2 anos aí trabalhando numa aplicação chamada 2020 Manager,
que é uma aplicação voltada para atuar global, né? E tá sendo bem interessante. Eu tô trabalhando mais como front-end mesmo. Me especializei mais no front, que é um pouco mais tranquilo, assim, aprender a regra de negócio e tudo mais. Mas o intuito é ser full stack, assim, mas Ser um cara completo. atuar ali em Bom, legal que... toda parte, né? Sim, não. Cara, tu sabe que uma das minhas críticas a esse currículo do curso é que vocês... o currículo do curso talvez tenha pouca coisa para a parte do front, assim, né? Até porque o front vai continuar mais tranquilo, né? Então o curso acaba focando mais nessa parte mais... Não vou dizer que você vê só back-end, né? Mas como é a parte mais complexa, no final das contas, né? Acaba que todos os cursos acabam focando mais ali, né? Sim. E como tu já tem experiência na parte do front, então o curso pode contribuir bastante para ti, para essa outra parte, para te tornar um cara mais completo. Né? Uhum, com certeza. Eu acho que uma vez que tu aprende as regras de negócio, o nome das entidades, assim, a Beacons Language do negócio todo, para atuar no back-end é bem mais tranquilo, né? Sim. Eu vejo assim. Legal. Isso aí. Show, cara. Tamo junto aí. Até mais. Valeu, Marcelo. Valeu. Seguindo então, Gregory tá aí? Gregory, não. Gustavo? Também não. Henrique? Meu Deus. Também não. Gustavo e Henrique, vocês são colegas deles em alguma outra disciplina? Gente, será que eles não vieram só hoje? O Henrique entrou. O Henrique acabou de entrar. Entrou agora, viu? Isso foi combinado. Henrique, consegue falar aí? Tá aí? Opa, tudo bem? Tudo bem. Cara, a gente tá fazendo só uma rodada aí para só se apresentar, para eu conhecer um pouco vocês. Te importa de falar um pouquinho de te apresentar e botei aqui nos slides aqui o que o pessoal tá comentando? Ok. Eu me chamo Henrique, eu sou de Caxias, tenho 18 anos, ingressei no curso ano passado, mas eu ainda... Ano passado, no segundo semestre aqui. Sim. E acho que é isso. Tu é de Caxias e tu só tá estudando agora, atualmente? Sim. Eu ainda não tô trabalhando na área. Não tá se conseguindo ainda. Perfeito. Não, show de bola. Não sei se a gente já se conhecia, cara, mas enfim. Qualquer coisa aí, só tamo junto aí, tá? Abração. Vamos pro próximo. Juliana tá aí? Juliana, não. Luana? Luana tá. Oi, Luana. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Luana Clemente, eu tenho 19 anos. Eu entrei no curso esse ano também, em maio, e eu não tenho experiência nessa área ainda. Eu estou trabalhando atualmente no laboratório, no controle de qualidade. Mas, futuramente, eu quero começar a fazer estágio nessa área que eu estou estudando. Mas tu é formado em uma área já? Já fez a formação? Não, esse é o primeiro curso que eu estou fazendo. Tá, e o teu trabalho desculpa, não cortou bem na É hora no controle de qualidade de um laboratório de laticínio. Tá, entendi, perfeito, legal. E tu começou agora na pandemia a trabalhar nisso ou tu já trabalhava antes? Isso, eu comecei em setembro do ano passado. Que legal. E é presencial? Sim. Só que eu mudei de empresa, mas continuo na mesma área. Entendi, perfeito. E em Farroupilha, desculpa se tu falou, não acabei me perdendo. Pertence a Bento, fica em Caminhos de Pedra. Tá, enfim, é tudo igual, tudo. Pra mim é Farroupilha, então pertinho. Sim, também. Beleza. Obrigado, Luana. Obrigado. Obrigada. Seguindo então, Luiz Henrique. Não. Eu tinha entrado, Luiz Henrique. Enfim, vamos lá. Vamos seguir. Mônica? Oi, professor.
Oi, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Sim, te ouço bem. Tá bom. Então, eu sou a Mônica, eu tenho 26 anos, sou daqui de Farroupilha. Eu entrei junto com a Luana e o pessoal ali em maio. Eu já sou formada em engenharia química, mas não deu muito certo nessa área, né? Então, eu fui para uma nova, que eu gosto mais, inclusive. Uma coisa boa. Eu já estou faz um mês na ProIdeia, em Caxias, trabalhando como suporte técnico, né? Programação gráfica que a gente usa lá. O pessoal diz que é parecido com a linguagem C. Como eu não conheço, não sei dizer, né? O quão parecido é. Aqui no curso a gente via essa linguagem C no início do curso, mas a gente acabou migrando para o Python. Então você deve ter visto Python no início do curso. Né? Na verdade, a Fabi não passou o Python para nós, mas aí o Rafael deu algumas pinceladas para a gente depois. Ah, tá. Vocês viram a parte básica com a Fabi, então tá. Isso, Tranquilo. E daí o meu chefe me passou algumas coisas em Java, então eu tô começando a aprender com ele também. Muito legal. E é isso aí, eu acho. Isso aí, tem que ir se inserindo, né? Que legal. Sim, Beleza, obrigado, Mônica. Obrigado aí. Vamos lá, deixa eu ver o próximo da minha lista aqui. É o Paulo Henrique. Meu nome é Paulo, tenho 23 anos. Eu comecei no IF em maio também, esse ano. Demorou até eu escolher o que eu queria fazer. Eu gosto de muita coisa, então eu demorei para escolher. Fiz 2 semestres de educação física e parei. Daí eu passei no concurso da brigada e resolvi não ir. Atualmente eu trabalho com elétrica de ônibus. Aqui em Farroupilha? Não, eu sou de Caxias, moro em Caxias. Moro em Caxias. Perfeito. Até que eu acho que tem uma semelhança com essa área, porque o mais complicado da elétrica é achar o problema, né? Não é resolver. Eu acho que na programação também o difícil é achar, né? Resolver deve ser mais fácil. Isso aí, na prática faz sentido. Não sei se é tão fácil resolver, mas achar o problema não é tão fácil mesmo. Né? Eu acho que é mais fácil, é mais difícil achar o problema. Pode ser. Isso aí. Beleza, não. Legal. Cara, eu sempre tive uma opinião sobre ali quando a gente está querendo escolher a área, né? Que, cara, é bem normal, assim, né? Ainda mais pessoas que acabam gostam de várias coisas, né? E o que não pode é parar, né? Então, tentou numa, não deu certo, vai para outra. Só não fica parado, né? Vai tentando, alguma hora tu vai conseguir seguir adiante. Né? Eu sempre fui dividido entre as coisas que eu gosto muito de fazer e as que eu tenho facilidade, né? Sim. Só que eu fiquei pensando, pra mim, tipo, fazer essa parte da educação física, pra mim, pra academia, eu não preciso me formar, né? É só eu ir. Se for parar, analisar, né? Não sei te dizer se é assim, porque eu não conheço a área, mas faz sentido. Não, eu digo levar como hobby, entendeu? Não como profissão. Sim. Daí eu vejo profissão como algo que eu faça bem, sabe? E essa parte de lógica e de números, assim, sempre foi muito fácil. Cara, é que assim, eu tenho uma opinião que são, né, fazer o que gosta, né? É óbvio que a gente tem que gostar, né? Mas, cara, assim, da minha rotina, assim, né, sei lá, de profissional da área, né? E eu na área acadêmica, meio acadêmico, cara, não sei se chega a 50% das coisas que eu faço, eu gosto de fazer, sabe? Cara, tem muita coisa chata que eu tenho que fazer, sabe? Mas tem que fazer, faz parte, né? Então, às vezes o pessoal vai para a área que acha que gosta ou que gosta, né? E aí chega ali, tanto nas aulas do curso, ou depois, lá quando vai começar a trabalhar, vê que, sei lá, aquilo que tu gosta é, sei lá, 20% do trabalho, né? Os outros 80% é umas coisas chatas. E aí meio que fica em desencanto, né? Se frustra, né? Então... obviamente que é importante fazer o que gosta, mas tu tem que saber que, cara, 50% pelo menos são coisas chatas de fazer, né? Ou mais do que isso, né? Faz parte, né? O importante é que nem nessa área, acho que é gostar do resultado final, acho. Ele se motiva, né? Tipo, em ver isso, a coisa. Na verdade, tudo tem a parte mais dificultosa, né? Que tu vai fazer. Todas as áreas, acho.
Tem que ser uma coisa que tu te desafia, assim, que tu pelo menos acorde com vontade de trabalhar, né? Não precisa gostar, mas tem que, não pode te fazer sofrer, né? Algo assim. Motivado. Que tem uma motivação, né? E que as coisas ruins não te desmotivem a ponto de tu ter que sair, né? Uma coisa assim. Sim. Mas faz parte. A princípio, nesse primeiro semestre ali, sabe, eu gostei da área, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu vou me dar bem, Que legal, vamos junto aí. Vamos lá. Feito? Abração, Paulo. Vamos lá. Pedro? Não sei se quer falar, Pedro. Quer botar no chat? Fica à vontade. Beleza. O Pedro tem 19 anos, ele ingressou no curso esse ano. Ele foi nosso aluno aqui no técnico de informática, né? Então ele já estudou algumas linguagens lá no curso e está só estudando. Beleza, Pedro. Beleza. Pedro é um dos nossos alunos ali que fez o técnico aqui no campus. Foi meu aluno, inclusive, e agora está começando a 10ª. Seja bem-vindo de novo aí, Pedro. Rafael? Boa noite. Meu nome é Rafael Petrini, tenho 20 anos, comecei ano passado o curso, tive lógica contigo na ZPNP, e não tive experiência profissional a ver com o curso, e é isso. Só está estudando? Isso, só estudando. Perfeito. Show de bola. Legal, valeu, Rafael. Na sequência, Rafael tá aí. Rafael tá aí. Ramon? Casa aí, Ramon? Consegue falar? Boa noite. E aí, Ramon, tudo bem? Tudo. O meu nome é Ramon. Eu entrei esse ano também, em maio. Não tenho experiência, quer dizer, eu tenho uma experiência profissional, um estágio de programação há muitos anos atrás. Tu fez algum curso na época? Eu fazia faculdade na FTEC. Tu fazia na FTEC? FTEC, isso. Eu sou de Caxias. Sim. Certo. E atualmente eu trabalho, mas não trabalho na área. Sim. Tu trabalha em que área? Desculpa, só pra... Eu trabalho com logística. Logística, legal. Beleza. E aí tu tá no curso desde maio, né? Isso, desde maio. Isso. Aí no IF tô desde maio. Beleza. Show de bola, Ramon. Valeu, hein? Obrigadão. Samuel? Boa noite, senhor. Boa noite, E pessoal. aí? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu me chamo Samuel Buinotti, tenho 20 anos. Eu entrei no curso no início de 2020. A minha trajetória acadêmica nessa área ela começou em 2016, no IF mesmo, onde eu fiz o curso do técnico de informática, integrado ao ensino médio, e onde eu me formei em 2019. A minha experiência profissional começou no estágio que eu fiz na TI do IF, no último ano do curso, onde depois eu pude integrar o TCC, estágio. Inclusive, é até legal comentar que o orientador foi você, né, senhor? Sim, sim. Bom, e senhor, no então momento... Tu pode falar pro pessoal, né? Meus efeitos aí. Não precisa falar agora ao vivo, depois tu fala pra eles. Vamos deixar para depois. Isso. E no momento a minha rotina tá bem corrida. Tô trabalhando na TI da Grendene na parte da manhã. Já tô lá um pouco mais de um ano. E à tarde eu trabalho... Desculpa, Samuel, tu começou quando lá? Foi ano passado ainda? Isso. E é de manhã que trabalha? De agosto ali do ano passado. De Isso, manhã? no momento de manhã. Mas já trabalhei também, na verdade, em todos os turnos, até de madrugada. Sim, aquele turno da madrugada é massa. Eu tinha o pessoal que trabalhava ali na época do presencial, lá, eles saíam da aula e iam trabalhar. Massa é meio relativo, né, só? Não, massa que eu digo assim, bem exótico eu tô falando assim, não massa de legal. Né? Massa legal de exótico, a experiência, assim. É um pouco ruim ficar acordado a noite inteira. Não recomendo. Não. Massa que eu digo assim, é tipo assim, me expressei mal, é bem exótico, assim, né? Tipo, tu acaba sim, te entendi. Bem diferente do... A experiência e o que a experiência que tu tem, né? Nos procedimentos sim. É mais interessante que de dia. Sim. E agora tá de manhã, então? Atualmente tá de manhã? Isso, atualmente tô trabalhando de manhã. E à tarde eu trabalho remoto na gestão de projetos de uma agência de marketing de Novo Hamburgo, onde eu comecei esse ano. Meu Deus. Então,
as madrugadas vão servir para alguma coisa, então, porque tá cheio de coisa. Sim. Beleza, mano. Beleza, valeu. Valeu. Legal te ver aí. Olha só. Seguindo então, gente. Wesley? Não sei o que falar, Wesley? Não. Bom, se o Wesley conseguir depois falar, a gente retoma com ele. Depois vamos aqui na sequência. Votenis, enfim, depois você vai me dizer como é que chama o teu nome, tá aí? É o Votenis. Votenis, beleza. Bom, você já está acostumado com isso, né? Mas vamos lá. Sim, já está acostumado. Né? Vai lá, cara. Tranquilo. Então, tenho 36 anos, não sou do Rio Grande do Sul, sou de Minas, sou formado em tecnólogo em informática de redes, trabalho na área de TI há um bom tempo já. Eu também sou formado como bacharel em administração, porém eu sempre trabalhei na área de TI. Sim. A área de administração eu cursei mais por curiosidade, pois tinha muitas rotinas administrativas que conciliavam com a área de TI. A tua primeira formação é na área de TI, isso? Isso, é na área. Depois tu fez a administração. Isso. Entendi. E eu queria mais ampliar a minha visão de negócios. Que legal. Saber o que era mais uma empresa. Entendi. Aí depois de um tempo, decidi vir para o sul, né? Enfrentar esse frio aqui. Tá, então tu é de Minas, mas tu tá morando aqui? Sim, tô morando aqui. Tá. Já vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Tu veio a trabalho? Não, vim meio que na cara e na coragem. Né? Quis saber como é que era o frio e a umidade? Sim. Atualmente, na minha rotina, eu trabalho também na área de infra, da Crediário, que é uma financeira da Colombo. Uhum. Também quase 3 anos. Legal. E iniciei no IFES em maio desse ano, junto com o pessoal aí. Uhum. E tenho a expectativa de ampliar um pouco o leque de conhecimento na área de TI, porque eu sempre trabalhei na área de suporte e infra. Então, eu queria... E para a parte de desenvolvimento também, saber um pouco mais. Um pouco para a área de desenvolvimento, para conhecer um pouco a área. Que legal, cara. Pô, legal, assim, admiro o pessoal, tipo tu, assim, que vai, né, que mesmo com alguma consolidação na carreira, tu gosta de ir ampliando tuas perspectivas. Isso é legal, cara, isso é bem legal. Parabéns. Obrigado. Lembrei agora, tinha um professor que veio de Minas, lá em Pelotas. Cara, lá em Pelotas, o pessoal de Pelotas aqui, que morou, ou que é de Pelotas, pode confirmar. Cara, lá em Pelotas é muito úmido, né? Aqui, se você acha aqui úmido, cara, lá em Pelotas é muito úmido. E aí tinha um professor meu que ele era de Minas, e aí ele passou no concurso lá para a UFPEL, e deu aula para mim ali durante o tempo que eu fiz a graduação. Cara, assim, ó, ele, coitado dele, assim, porque ele sofria tanto das alergias por causa da umidade, do frio, ele não conseguia dar aula, assim, e aí a esposa dele também não se adaptou, daí a esposa dele quis voltar para Minas, e o cara concursado aqui, né, eu sei que o cara sofreu um monte lá, até conseguir se adaptar, e aí a esposa dele voltou para Minas, ele foi sozinho, aí depois, assim, no final ele conseguiu voltar para Minas, porque não se adaptou ao clima daqui, né, então, enfim, mas que bom que tu conseguiu, que tu tá te adaptando, né, tá tranquilo. Professor, eu sou do Rio Grande do Sul, Gabriel, mas olha, o clima aqui, puta merda. Não. O tempo feio. Farroupilha é a melhor cidade que tem, tirando a Serração e a Show. A minha esposa que diz assim, né, ela fez o doutorado, ela morou 5 anos em Campinas, né, e ela, cara, lá em Campinas, não conheço muito lá, né, São Paulo, enfim, né, eu ia quando ela morava lá, né, e, cara, lá cara, sempre sol, sempre calorzinho, né, então, acordar às 6 da manhã para ir para a academia de manhã era muito, o ano inteiro, né, tinha uma época de mais chuva, enfim, né, fazer algum frio. Mas aqui, cara, quando tem aquela serração ali, tu não tem vontade de sair da cama, né? Que sai pra academia de manhã. E aqui a gente tem uma casca grossa, né? Por causa do clima, né? Bem complicado. Entre o calor e o frio, eu prefiro o frio, viu? Porque não sei se é por causa da região onde eu vim. Né? Pode ser lá também. No Triângulo Mineiro, lá era muito quente, o ar era muito seco. Chegava a estragar o nariz.
Sim. Tem outro lado também, né? É que aqui é muito... Bom, aqui tu vive todas as estações mesmo, né? Porque tem dias que é um calorão e tem abafamento, e tem dias que e isso acontece em questão de uma semana, né? Daqui a pouco ali, né? Baixa serração, quando baixa serração, sabe que vai fazer frio, né? E minha filha que sofre, coitada. Eu tenho uma filha de 4 anos que agora, né? Domingo fez mais, deve ter feito uns 30 graus no domingo. E aí agora a serração já tá no nariz correndo, já tá tossindo e nariz com coriza, já tá todo errado, viu? Mas vamos lá. Gente, aqui na minha lista foi todo mundo. Alguém não falou? Eu passei por alguém. Não? Tudo certo? Então, pessoal, quis aproveitar nosso primeiro encontro aí, o meu primeiro encontro com a maioria de vocês, para conhecer um pouco mais. E a gente bater esse papo aqui para a gente quebrar o gelo, vocês se sentirem à vontade para a gente ir conversando e se ajudando ao longo da disciplina. Tá? Bom, pessoal, agora eu quero apresentar um pouco do planejamento da disciplina para vocês. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela. Aqui fica Bom, então, pessoal, o nome da disciplina então, é Arquitetura e Organização de Computadores. Ela é uma disciplina que ela está organizada no currículo de vocês no 2º semestre. Tá? No presencial, né, antes da pandemia, quando as coisas eram um pouco mais organizadas, né, a gente já acontecia né, de ter alunos que estão um pouco mais avançados no curso, estão fazendo a disciplina, e agora, né, que com a pandemia, que a gente teve ofertas de disciplinas meio esparsas, assim, né, o pessoal que está aí antes de 2021, então, ali com a pandemia, a gente bagunçou bastante, né, as ofertas das disciplinas, então, cada vez mais a gente vai ter alunos de diferentes tempo no curso fazendo a disciplina, tá? Mas, teoricamente, ela é do 2º semestre, ela tem uma carga horária de 66 horas, tá? Então, ela é uma disciplina de 20 encontros, né, 20 aulas, e aí cada aula tem 3 horas e 20, não, 3 horas e 50, isso, 3 horas e 20. Então, nessa edição da disciplina, né, nessa específica agora, nesse semestre, a gente tem muito feriado na terça, né? Então, a gente já teve esse feriado na terça do dia 7, vai ter um feriado na terça no dia 12, o dia 2 de novembro, se não me engano, é outro feriado, depois eu pego o programa. Então, a gente vai ter vários feriados na terça-feira, tá? Então, a gente vai ter vários sábados que a gente vai ter aula da disciplina, tá? Inclusive, agora, sábado que vem, a gente tem aula, né, pelo cronograma, o próximo sábado letivo vai contar como aula para a gente, tá? Então, pessoal, a nossa orientação, assim, nossa decisão enquanto campus para essas aulas no sábado é que a gente não faz encontro síncrono no sábado, né? Isso vocês já devem estar acostumados, né? Então, nessas aulas de sábado, toda vez que a gente tiver uma aula de sábado que vai contar, né, como aula da disciplina, eu vou avisar vocês e eu vou colocar alguma atividade, né, do conteúdo que a gente está trabalhando que vai corresponder àquela carga horária, tá? Mas, enfim, então, quando a aula for no sábado, a gente não vai ter aula, né, pelo menos por enquanto que a gente está remoto, né, a gente não vai ter aula síncrona no sábado, né, então a gente não vai ter encontro ao vivo. Eu sempre vou postar algum material para vocês e vocês vão estudar aquele material, realizar a atividade que eu postar, e a participação de vocês vai contar a presença na aula de sábado, tá? E nas aulas de terça-feira, né, enquanto a gente estiver remoto, a gente sempre é esse formato. A gente vai ter em torno de 1h30, no máximo 2 horas de aula, né, que seriam os dois primeiros períodos de aula síncrona, e depois os 2 últimos períodos, né, até as 10h30, vão ser atividades para vocês trabalharem, tá? Talvez em alguma das aulas eu vou pedir para ficar um pouco mais, talvez tenha aulas que a gente não fique até as 8h40, enfim, né, mas vai mais ou menos ser assim, das 7 até as 8h40. Esse é o período que a gente vai ter de aula síncrona, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e aí depois vocês têm o restante da noite para trabalhar nas atividades, certo? Bom, então das 20 aulas que a gente tem, 4 vão ser em sábados,
tá? Então, para contar, né, a presença e a carga horária da disciplina, eu vou postar alguma atividade lá no Moodle e eu vou avisando vocês na medida que isso vai acontecer, tá? Bom, pessoal, podem me interromper com perguntas aí, se quiserem colocar no chat também. Eu vou falando aqui, mas se alguém quiser me perguntar, tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, então, os meus horários de atendimento nesse semestre, eles estão bem distribuídos ao longo da semana, assim, tá? Então, lá no meu plano de trabalho tem horários na quarta, na quinta, né? Mas, para mim, assim, o melhor horário para a gente tirar dúvidas é sempre depois da aula, tá? Então, a gente tem aula, né, de novo, até as 8h40, mais ou menos, e eu sempre me planejo para ficar, mesmo depois que acaba a aula 5, eu fico no computador aqui trabalhando nas minhas coisas, e preparando a aula da semana que vem, ou corrigindo alguma avaliação de vocês, enfim. Então, para mim funciona bem depois que a gente terminar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida da aula, ou se alguém tiver alguma dúvida da atividade que a gente está fazendo naquela semana, eu encerro a gravação, né? Eu paro a aula, a gente me despeço todo mundo, e quem quiser ficar online para a gente discutir algum outro assunto, resolver algum exercício, né, a gente pode ficar depois das 8h40, que é, para mim, o horário que mais funciona, e eu acho que para vocês também acho que é interessante. Não sei se vocês têm aula depois das 8, acho que não, né? Nem pode mais ter, enfim, né? Então, como vocês não têm aula também, para mim funciona bem esse esquema, tá? Então, né, preferencialmente é esse horário. Se vocês precisarem algum atendimento em algum outro horário, seja manhã, tarde ou noite, vocês podem entrar em contato comigo ali por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, que a gente pode marcar algum outro horário, tá? Mas, para mim, sempre o ideal é a gente acaba a aula, quem quiser ficar online ali, a gente já pega os exercícios e já faz de novo, discute alguma coisa, é bem tranquilo, tá? Bom, aqui, pessoal, eu peguei a figura do curso, aqui do nosso curso, né? E aí aqui, né, isso aqui é uma figura que tem lá no projeto do curso, né? Não sei se todo mundo já olhou ela. E a disciplina de arquitetura de computadores, de arquitetura e organização de computadores, ela está aqui, ó, no segundo semestre, tá? E se vocês verem aqui o encadeamento, né, então aqui ela está no segundo semestre, né, então quem está conseguindo fazer o curso, né, regular, né, divide ali com algoritmos 2, banco 1, paradigmas, matemática discreta e inglês, né, eu sei que com a pandemia bagunçou bastante, né, mas essa aqui seria a ordem lógica, né. E essa disciplina de arquitetura, ela está num fluxo meio no cantinho aqui do curso de vocês, né. Então, se vocês olharem todo o fluxo do curso do DS, vocês vão ver que as partes de algoritmos, né, de programação, né, então algoritmos 1, algoritmos 2, estruturas de dados, desenvolvimento de sistemas 1, 2 e 3, depois tem a parte de banco, a parte de engenharia de software. Então, essas partes mais ligadas à parte de desenvolvimento, análise, modelagem de software, elas predominam no curso, né, justamente porque é um curso tecnólogo, né, de tecnologia focado na área de desenvolvimento, né. Mas a gente tem aqui, né, nessa parte da esquerda aqui, um fluxo que eu chamo de fluxo de fundamentos, tá? Que são algumas disciplinas que elas têm como objetivo trazer para vocês um pouco da parte fundamental da computação, né? Como eu falei para vocês lá no curso que eu fiz, né, no curso de Ciência da Computação, essa parte ela era muito mais presente no curso, né? Eu tinha arquitetura de computadores 1 e 2 e 3, sistemas operacionais 1 e 2, lógica, a gente tinha umas 2 ou 3 lógicas, fundamentos de computação tinha umas 2 disciplinas de fundamentos também, então era, justamente o curso era mais focado em ser um curso mais generalista, né, que contemple mais áreas, né. Mas no nosso caso aqui, no curso EDS, como, né, a linha principal do curso é a parte de desenvolvimento, acaba que a gente, né, para caber tudo na carga horária, a gente dá uma enxugada nessa parte mais de fundamentos e a parte de hardware, mas a gente tem essa disciplina que ela traz os conceitos mais importantes, né, e traz uma palhinha do que é essa parte de arquitetura de computadores, tá? Então, assim, né, lá no primeiro semestre vocês tiveram fundamentos da computação e lógica, eu imagino que todos fizeram essas 2 disciplinas, tá? Se alguém não fez essas disciplinas, depois a gente pode conversar, enfim.
Mas essas duas disciplinas, elas têm conteúdos que elas vão ser o ponto de partida da nossa aqui, tá? Então, inclusive, as atividades da primeira semana agora, elas basicamente são revisões de conteúdos importantes dessas duas disciplinas aqui, de fundamentos e de lógica, tá? Agora, no final da aula, eu mostro para vocês quais são esses conteúdos, tá? Agora eu vou falar, na verdade, né? Mas, enfim, então, para a gente começar a ver um pouco da nossa disciplina de arquitetura de computadores, a gente vai ter que, né, ela tem como pré-requisito conceitual, digamos assim, né, conhecimentos de algumas coisas que se viram em lógica e fundamentos de computação. Então, a gente vai dar uma revisada nisso. Quero tentar mostrar para vocês o que é importante que vocês lembrem, e aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai seguir aí no conteúdo da disciplina até para a gente ir trabalhando aos poucos, tá? E mais adiante, pessoal, lá no quarto semestre, vocês têm as disciplinas de sistemas operacionais, tá? Que, claro, né, ela não trata da parte de hardware, né, ela trata mais da parte do sistema operacional, mas ela tem uma vinculação bem importante aqui, é bem importante a gente ter um bom percurso aqui na disciplina de arquitetura para que vocês cheguem em sistemas operacionais e reconheçam, né, quais são, porque o sistema operacional nada mais é do que o software que gerencia, né, o hardware, né. Então, é importante vocês saberem os conceitos de arquitetura para chegar em sistemas operacionais e saberem quais são as partes que o sistema operacional está gerenciando. Tá? Então, essas disciplinas aqui, eu sempre classifico elas como esse fluxo de fundamentos, assim, justamente porque elas não se relacionam diretamente com os conteúdos de algoritmos e desenvolvimento de sistemas, mas, bom, né, todos os algoritmos e sistemas que vocês vão projetar, eles vão rodar em cima de uma base de hardware, e é importante vocês conhecerem e saberem um pouco também disso. Tá? Então, é uma disciplina no curso, né, de 66 horas para a gente tratar disso, né, então percebam que não tem muito tempo para a gente falar sobre muitos detalhes, então o que eu tento fazer é um resumão e passar por, né, tentar fazer uma disciplina mais, que a gente consiga ver o máximo de coisas no menor tempo possível. Bom, então, pessoal, a disciplina, ela se divide, eu divido ela em duas partes, tá? Então, como a gente tem duas etapas, né, nas disciplinas, né, primeira e segunda etapa, vocês vão ver uma divisão bem clara da disciplina, tá? A parte que está em laranja seria a parte que eu chamo de parte micro, tá? Que é a parte que a gente vai partir lá daquilo que vocês viram lá operações lógicas, portas lógicas. A gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre números binários, sobre como é que eu calculo com números binários, o que são números em hexadecimal. Então, essa parte que vocês devem ter visto um pouco em lógica, um pouco em fundamentos da computação, esse é o start point, tá? A gente sai daí, tá? Justamente porque é a partir dessa lógica, né? É a partir desses componentes que executam essas operações lógicas que a gente vai começar a construir componentes mais complexos até chegar nos componentes que a gente conhece, tá? Então, se a gente for olhar dentro do nosso computador, né, e ser bem simplista, né, ao ponto de dizer que um computador ele é composto por CPU, memória e entrada e saída, todos esses componentes eles são construídos, ou a maioria deles são construídos a partir da lógica básica, lá com números binários. Então, eu sempre trabalho a disciplina dessa perspectiva do micro para o macro, né, do menor para o maior. Então, a gente, a partir lá dessa revisão das operações lógicas, relembrar o que são portas lógicas, entender um pouco mais sobre isso, a gente vai começar a entender como é que funcionam componentes lógicos e componentes computacionais um pouco mais complexos, até a gente chegar nos componentes que a gente conhece, né, processador, memória, placa-mãe, chipset, barramento, enfim, né, essas coisas que a gente, são as partes que a gente acaba conhecendo, enfim, né, quem não é da área, né, já deve ter ouvido falar nessas questões, tá? Então, essa parte em azul é a parte que a gente vai ver com mais força na segunda etapa da disciplina, enquanto que a disciplina começa da parte em laranja ali, né? Então, álgebra booleana, que é a parte da lógica, depois a gente vai começar a montar circuitos mais complexos, depois vamos montar circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, depois a gente vai para ver o que é uma CPU, entender o conceito de CPU, como é que ela funciona. Essa parte em vermelhinha aqui, pessoal, uma atividade que eu gosto de fazer na disciplina, isso aqui é bem no meio, é bem a transição ali entre a primeira e a segunda etapa,
são algumas práticas com programação. Então, a gente vai ter umas 3 semanas de programação aqui na disciplina, só que ela não é com programação com linguagens que vocês estão acostumados, né? Python, ou mesmo lá, o português estruturado lá da FAB, ou, enfim, C, Java, né? Não são essas linguagens, né? A gente vai trabalhar um pouco com uma linguagem de baixo nível, que a gente chama de Assembly, justamente porque a linguagem Assembly é uma linguagem que ela é executada diretamente pela CPU. Então, uma das maneiras que eu gosto de tentar entender como uma CPU funciona, ou o que é uma CPU e como é que é a dinâmica de funcionamento dela, é aprendendo como é que ela executa as instruções, como é que um programa é executado no nível da CPU. Então, a gente vai ter algumas aulinhas ali com algumas dinâmicas para a gente entender o funcionamento da CPU, e para entender esse funcionamento a gente vai ver uma linguagemzinha Assembly para a gente trabalhar com isso. Tá? Então, também é mais um saborzinho que eu dou na disciplina para a gente não ficar tanto na parte teórica, né? Então, vai ter algumas... E aí a gente consegue desenvolver o raciocínio lógico também, né? Por mais que não seja a linguagem que vocês vão usar na prática profissional de vocês, é legal conhecer o que está por baixo, né? E eu gosto de dizer também que quando a gente está vendo arquitetura, ou mesmo Assembly, é como lá no Matrix, vocês já viram Matrix, né? Então, ali quando o Morpheus lá dá a pílula, tu toma aquela pílula vermelha lá, que é a pílula que o Neo escolhe lá para ver como é que é por trás da Matrix, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Então, tomar a pílula vermelha é entender como é que além do Java, além do Python, né? Como é que as coisas funcionam lá no nível da CPU, né? No nível do hardware, né? Então, é mais ou menos essa perspectiva que eu quero dar para vocês ao longo da disciplina. Tá? E aí, na segunda etapa, a gente vai ver coisas mais macro, né? Então, a gente vai falar sobre tecnologias de processadores, tecnologias de memória, tecnologias de entrada e saída, barramentos, placa-mãe, essas coisas, né? São coisas mais macro que eu chamo assim, né? São os componentes mais, um viés mais tecnológico também, tá? Então, esse fluxo aqui é mais ou menos o que eu imagino para a disciplina, certo? Ao longo das aulas, vocês vão entendendo mais e a gente vai se aprofundando mais em cada um, tá? Bom, então, pessoal, a metodologia que a gente vai adotar, tá? Então, a gente vai ter nossos encontros síncronos, tá? Então, sempre pelo Google Meet, e eu sempre... Nas gravações, eu sempre faço o upload das gravações pelo YouTube, tá? Então, ali, sempre nos minutos depois que a gente encerra a aula, ou nas horas depois, eu já faço o upload no YouTube. Acho mais fácil de vocês assistirem depois, né? Pelo YouTube é fácil de ver pelo celular, enfim, né? Até na televisão, se vocês querem botar aí, vai ficar tranquilo de ver, né? Então, eu sempre faço o upload lá na minha conta do YouTube, eu sempre coloco como não público, né? Então, vocês podem interagir bastante, falar bobagem durante as aulas, que isso não vai ficar disponível para todo mundo, né? Eu não deixo como público, só marco ali para acessar pelo link, né? Então só quem tem o link que vai ter acesso, então é só entre a gente aqui, fiquem bem tranquilos, tá? Pessoal, nessa primeira parte da disciplina, que é essa, onde a gente vai ver essa parte mais básica, é uma parte que tem bastante conteúdo, tá? Então, como a gente não vai conseguir ver tudo nas aulas síncronas, já que a gente tem só 1h30 por semana, então nessa parte inicial aqui eu vou gravar vários vídeos, ou já gravei alguns e vou gravar os outros, para ampliar um pouco mais esses conteúdos, tá? Então, assim, qual é a minha ideia, tá? Nessa primeira perna da disciplina, eu quero deixar as aulas síncronas, os nossos encontros aqui, né, virtuais, para a gente tirar dúvidas, tá? Então, toda a parte mais de conteúdo, assim, de explicações mais detalhadas, eu vou colocar vídeos para vocês, e exemplos e materiais para vocês estudarem, e aí nos nossos encontros eu faço um resumo, faço uma retomada, e a gente trabalha bem por exercício, assim, né? Então, tipo, por exemplo, aqui, né? Agora lá no Moodle já tem 2 listas de exercícios para vocês fazerem, e aí na próxima aula a minha ideia é começar na próxima aula meio que revisando esses exercícios, aí preparo um roteirinho meu aqui, e aí depois eu abro para vocês, pessoal, vocês tentaram fazer, né, qual foi o exercício que vocês mais tiveram dúvida, qual foi mais difícil, qual aquele que vocês não conseguiram fazer, enfim, daí a gente pode direcionar as explicações pelas dúvidas que vocês vão tendo, tá? E aproveitar essa aula síncrona para a gente interagir mais e não só eu ficar passando conteúdo, né? O conteúdo mais grosso eu vou tentar colocar em materiais para vocês, tá? Obviamente a gente vai ter também aulas síncronas com conteúdos, mas agora no início eu tenho já bastante material pronto, eu vou colocando os vídeos para vocês, os materiais, e a gente vai tentando dessa forma. Vocês estudam pelos vídeos,
E aí na próxima aula síncrona a gente vai tirar dúvidas. Depois eu coloco mais um vídeo, vocês vão estudar, e na outra aula síncrona a gente vai tirando dúvidas. Tá? Então, a gente vai combinando assim, e a cada aula eu vou avisando vocês como é que vai ser. Tá? Então esses vídeos também eu coloco no YouTube e coloco lá no Moodle para vocês assistirem. Tá? Bom, agora no início, pessoal, de novo nessa parte mais introdutória, eu vou preparar várias listas de exercícios para vocês fazerem. Tá? Então, pelas minhas contas, vai ter umas 5 listas para a gente trabalhar com os primeiros conteúdos, tá? E nessas listas, pessoal, eu vou colocar muito exercício. Tá? Então, cada lista vai ter, sei lá, 10, 20 exercícios. Tá? Alguns menos, outros mais, enfim. Então, são listas que eu vou colocar muitos exercícios, tá? Para a grande maioria deles, eu vou sempre tentar colocar as respostas para vocês, tá? Para vocês irem conferindo, tá? Mas, né, como a resolução das listas eu vou contar como presença, e eu também vou destinar uma parte da nota para contar a resolução das listas, em cada lista eu vou elencar alguns poucos exercícios para vocês me entregarem. Tá? Isso já vai ficar claro agora nas listas que estão lá no Moodle. Na primeira, por exemplo, tem, sei lá, são 4 ou 5 exercícios, e cada um tem, sei lá, são umas 7, 8 questõezinhas pequenas em cada um deles. Então, a grande maioria eu não quero que vocês entreguem, tá? É para vocês estudarem, né? Então, quem achar que precisa fazer mais exercício vai fazer mais, quem achar que com poucos já está suficiente, né? Então, vocês vão decidir se querem completar mais a lista, querem fazer menos. O que eu vou pedir eu vou marcar em vermelho aqueles que vocês têm que me entregar. Então, desses 20 exercícios aqui, vocês vão entregar 3 deles. E aí, esses 3, vocês vão resolver eles e me entregar no Moodle. E essa entrega de vocês vai contar a presença de vocês naquela carga horária e vai contar também para a avaliação de vocês da nota relativa aos exercícios. Tá? Agora, quando a gente for ali para essas listas, eu já mostro para vocês. Tá? Então, essa é a dinâmica das listas. Então, meu objetivo é dar bastante exercício para vocês praticarem ao máximo, né? E usar esses exercícios para a gente discutir em aula. Tá? Então, na próxima aula da próxima terça-feira, a gente vai pegar esses exercícios que já estão no Moodle e a gente vai discutir eles justamente para a gente usar exemplos práticos, né? Para a gente tentar resolver as questões e ir avançando no conteúdo, sabe? Bom, mais adiante, pessoal, ali daqui umas 3, 4 semanas, a gente vai começar a ter algumas atividades mais práticas, tá? Aí sim, essas atividades que eu chamei de atividades avaliativas práticas, aí são atividades, geralmente são atividades que eu uso algum programinha, algum simulador, alguma ferramenta que eu costumo trabalhar na disciplina. E aí, bom, daí assim, é um roteirinho lá, alguns objetivos, alguma especificação. Vocês vão desenvolver essa atividade e vão me entregar no Moodle também. Tá? Então, essas atividades práticas, elas têm um caráter mais de... Aí você tem que fazer toda ela mesmo, né? E aí, geralmente, é um exercício só, é um projetinho, né? Que vocês vão desenvolver e vão me entregar, e isso vai pontuar na presença e também na avaliação de vocês. Tá? E aí algumas vão ser em grupos, e algumas vão ser individuais, eu vou apresentando vocês também ao longo da disciplina. Tá? Isso vai começar ali a partir da quinta aula, quarta e quinta aula, provavelmente. Tá? E além disso, tá? Para cada uma das etapas, primeira etapa, segunda etapa, a gente vai fazer uma provinha, tá? Que eu chamo de avaliação individual, e aí meu objetivo é ver o que cada um conseguiu compreender dos conteúdos daquela etapa. Então, ali na metade do semestre, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, e na última, lá no final, a gente faz outra. Tá? E aí é bem prova, bem tradicional, assim, né? Vai ter algumas questões para vocês responderem, né? Vocês vão poder me entregar pelo Moodle, em geral eu dou alguns dias para vocês resolverem. Então, como a gente está remoto, não é aquela prova que vocês se sentam lá, tem 1h30 para resolver, né? Acaba que eu dou alguns dias para vocês fazerem. Mas aí, essas provinhas são individuais, e meu objetivo é ver o que cada um conseguiu compreender, né? De forma mais específica do conteúdo. Tá? Então, é tudo isso aqui. Então, tem as aulas, os vídeos, esses exercícios que vão acontecer no início, e aí, na medida que a gente vai avançando, a gente vai para as partes práticas, e depois a gente tem as avaliações individuais no final de cada etapa. Tá? Bom, e aqui, pessoal, é a maneira que eu vou dividir, né, essas avaliações nas notas das etapas, né? Então, a gente tem 2 etapas.
a primeira e a segunda etapa, né? A primeira etapa gera uma nota N1 e a segunda etapa gera uma nota N2, né? E a média final de vocês é a média das duas etapas. Quem tirar 6 ou mais na média, está aprovado, né? Então, pessoal, aqui, ó, o que eu divido aqui, né? Então, as avaliações individuais valem 3, 30%, tá? E os exercícios de atividades práticas valem 7, tá? Como na segunda etapa a gente vai ter só atividade prática, então o 7 da segunda etapa são atividade prática, né? E o 13 da avaliação individual da provinha. E na primeira etapa, como a gente tem algumas listas no início, aí eu dividi aqui, né? Deixei 20% para as listas e 50% para as atividades práticas, tá? E aí, bom, aí aqui a gente vai fazer, na primeira etapa a gente vai fazer acho que umas 2 atividades práticas, e aí, bom, daí eu vou dividindo depois aqui, tá? Então, esses 5 aqui, ele vai ser decomposto também, né? Para cada um, mas aí isso eu vou avisando vocês. O que interessa é 7 para exercícios e atividades semanais, né? E 3 para essas provas ao final de cada etapa, tá? E aí, o peso de cada uma delas a gente vai conversando ao longo da disciplina. Não adianta eu falar agora, porque daqui a pouco eu até mudo, assim, né? Porque daqui a pouco dependendo do andamento de vocês, eu posso fazer uma atividade maior que a outra, enfim, aí a gente vai dividindo os pesos das atividades semanais ao longo das aulas, né? Mas a regra geral é 7 para exercícios e atividades e 3 para a prova, tá? E lá no final, quem não conseguir tirar, quem na média não atingiu 6, ainda tem a possibilidade de fazer uma substitutiva que vai substituir a menor entre N1 e N2. Mas isso a gente conversa no final, tá? Meu desejo é que ninguém precise fazer a substitutiva, mas se precisar, tem a opção no final. Pessoal, ficou claro né, pelo menos o geral dessa metodologia aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendeu algum ponto aqui? Tranquilo, só aqui. Tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, eu gosto de fazer um cronograma, tá? E tentar detalhar ele o máximo aqui. Esse ano eu fiz ele aqui, ó, e deixei no Moodle para vocês, tá? Então, lá no Moodle da disciplina, acho que passou no Moodle agora aqui, né? Eu não sei se todo mundo conseguiu acessar o Moodle, tá? Eu não olhei o log ali para ver se todo mundo conseguiu acessar. Teoricamente, eu cadastrei todo mundo já direto. Então, ninguém deve precisar de colocar senha, tá? Vou colocar aqui o link do Moodle para vocês. E vou colocar aqui também, pessoal, o formuláriozinho que eu estou pegando a presença, tá? Então, quem chegou depois, nesse formuláriozinho de presença aqui, eu vou sempre liberar para vocês durante as aulas, que eu consigo mais facilmente pegar a presença de vocês, tá? Bom, então aqui no Moodle, gente, quero mostrar um pouquinho como é que eu organizo para vocês aqui, tá? Então, aqui no Moodle eu tenho mensagem de boas-vindas, aqui tem o plano de ensino, tá? Que é o documento, né, que planeja, né, a disciplina, tá? Então, tudo que eu tô falando ali está no plano de ensino, né? Então, aqui tem todo o conteúdo, que ali nos slides eu coloquei de forma mais abreviada, né, naquelas caixinhas. Aqui está mais detalhado. E também tem aqui o cronograma mais simplificado, né, dos 20 encontros. Aqui aquela metodologia que eu falei para vocês. O esquema das notas, né, que eu também apresentei. Então, aqui está mais detalhado, né, que é o documento, né, que vai ficar registrado lá no histórico de vocês. Tá? Aqui nos slides eu tento apresentar ele de forma um pouquinho mais tranquila, né. E aqui, pessoal, eu coloquei o cronograma, tá? Então, isso aqui, sempre vocês quiserem consultar e ver como é que a gente está no andamento, tá? Eu fui colocando aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Tá. Então, aqui eu fui colocando aqui todas as aulas que a gente vai tendo, tá? E aqui o conteúdo que a gente vai ver, e mais ou menos o que eu pretendo trabalhar de forma síncrona e assíncrona, tá? Sim, quase nunca consigo seguir isso à risca, tá? Porque, enfim, né, a gente vai avançando, às vezes a gente vai um pouco mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar, mas aqui tem um planejamento, tá, de tudo que eu pretendo fazer ao longo das aulas. E então você pode ir acompanhando aqui. Cada vez que tem uma atualização, eu vou atualizando o documento, mas serve como guia, assim. Então, se alguém, por acaso, não deu algum problema, não pôde participar da aula 5 no dia 3, da aula 5 no dia 21, aqui está mais ou menos o que a gente pretende trabalhar. Então, aqui tá, vocês podem ter como consulta aqui, né? E também serve, pessoal, para a gente ver aqui os feriados, né? Então, por exemplo, ó, olha os feriados que a gente tem, ó.
A gente teve uma terça com feriado da Independência, depois vai ter uma terça, que é o dia 12, né, que é o Dia das Crianças, né, feriado da Senhora Aparecida, depois, no dia 2 de novembro, tem feriado de finados, e era esse. Daí a gente tem uma semana lá de... a gente tem uma semana de recesso, quer dizer, cara, isso aqui não tem, na verdade. Bom, enfim, por que eu botei áudio 28? Não tem áudio 28. Tá, enfim, beleza, depois eu dou uma olhadinha. Bom, então, além dos feriados, pessoal, tem aqui, o que eu marquei em azul aqui são as aulas no sábado, tá? Então, a gente tem o sábado letivo agora do dia 18, a gente tem aula da disciplina, é aula de terça, tá? Então, eu já coloquei um videozinho e uns exercícios que vão contabilizar a presença nessa aula de terça, nessa aula de sábado, desculpa. Tá? A gente vai ter mais um sábado lá em outubro, depois mais um sábado em novembro, e depois mais um sábado lá em dezembro. Então, são 4 sábados que a gente tem. Tá? Então, aqui para os sábados, eu coloquei só coisa assíncrona, então a gente não vai ter aula, né? Não vai ter aula, né, ao vivo aqui, né? Síncrona, né? A gente vai ter aula síncrona. Mas eu vou avisando vocês aqui ao longo das aulas. Bom, então isso aqui está lá no Moodle também, tá? Eu vou colocando sempre, pessoal, um tópicozinho aqui para cada aula, tá? Então tem um tópicozinho para a aula de hoje, dia 14, né? Hoje, com os materiais aqui da aula síncrona. Então sempre coloco aqui os slides que eu estou usando aqui para a aula, coloco aqui, os materiais que coloco aqui na sequência, a lista de exercícios, aqui o link para vocês entregarem a atividade, né? Em geral, eu sempre dou um prazo de 2 semanas, tá? Então eu libero uma lista, eu libero uma atividade, o prazo padrão é 2 semanas. Tá? Então, hoje eu vou liberar as 2 listas de exercícios, a lista 1 e a lista 2, vocês vão ter 2 semanas para fazer e me entregar. Geralmente o prazo padrão é 2 semanas. Para alguma coisa pode ser 13, geralmente o prazo padrão é 2 semanas. Tá? Isso serve bem para vocês se organizarem, pessoal. Tá? Então, como a gente vai ter atividades, né, a cada semana ou a cada 2 semanas, é sempre legal vocês conseguirem seguir esses prazos, é legal que vocês nunca vão se atrasar. Né? Então, 2 semanas é o tempo padrão que eu costumo deixar ali, né? Se acontecer alguma coisa, enfim, a gente pode ir negociando, tá? Bom, então aqui, ó, eu criei um tópicozinho da aula de hoje, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o que tem de atividade aqui. E eu já criei também um tópicozinho para a aula de sábado, tá? Então, para a carga horária de sábado, eu deixei um segundo, né, um outro conteúdo aqui com mais uma lista, tá? E acaba que os conteúdos da aula de hoje e da aula de sábado, eles são os conteúdos iniciais, que é meio que uma revisão do que vocês já viram e alguma coisa novinha que a gente vai trabalhar aqui, que é o básico, né? Então a gente tem que visitar esses conteúdos, vocês têm que relembrar o que já viram, tentar aprender o que vocês não viram, e a gente tentar trabalhar isso para que a gente consiga seguir nos novos conteúdos na sequência, né? E vocês já inteirados do que está acontecendo, certo? Bom, então aqui eu já deixei já o tópico para a aula de sábado, né? E aí na sequência agora aqui mais adiante eu já coloco, já está oculto para vocês aqui o da aula de terça-feira que vem, tá? Mas isso aqui fica para depois. Bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui porque a gente está num horário avançado aqui, pessoal. A gente vai utilizar, pessoal, na disciplina, 2 ferramentas, 2 programinhas que eu gosto de usar, que eles contemplam bem os conteúdos iniciais da disciplina e também a parte de compreender, a parte de a gente estudar uma CPU, um processador. Tá? Testes do processador eu não vou falar muito agora, porque isso é só lá na aula semana 7, 8, mais para frente. Mas um programinha que a gente vai utilizar, que a gente vai começar, que vocês já vão usar agora nesses materiais que eu coloquei no Moodle, é um simuladorzinho para a gente projetar circuitos lógicos. Tá? Eu uso na disciplina o LogSim, que é um simulador, né, de código aberto, que ele é escrito em Java, e ele tem tudo que a gente precisa. Então, todos os componentes, todos os conteúdos que a gente vai trabalhar, a gente consegue simular eles nesse programinha aqui. Tá? Como ele é escrito em Java, ele roda tanto em Linux quanto Windows. Tá? Eu coloquei aqui o link para download dele aqui na parte inicial do Moodle. Ó. Então, aqui, ó, simuladores e materiais. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, quem quiser baixar o executável direto, pode baixar aqui nesse link. Tá? Vai fundo que não é vírus.
E quem quiser baixar aqui o pacote do Java, né, o .jar, e aí isso aqui é mais para quem está usando o Linux, né? Quem usa Linux pode baixar esse aqui para executar. Quem usa Windows pode ir direto para o executável. Acho que é mais tranquilo, tá? Porque daí com o .jar tem que ter o Java instalado, enfim. Então esse ponto executável aqui já tem toda a infraestrutura, é só baixar e rodar ele, certo? Então esse é o primeiro simulador que a gente vai utilizar, tá? Então vocês já podem baixar ele já hoje, né? Porque ele é o assunto dessa aula 2 aqui. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho das aulas para vocês. Tá? Então esse aqui é o primeiro simulador que a gente vai trabalhar. Então vocês podem baixar ele hoje já para começarem a praticar com ele. E o segundo ferramenta a gente vai usar mais adiante. E aí quando a gente for usar eu aviso vocês. Tá? Beleza. Aqui no final tem as referências, pessoal, que são os livros que apoiam aqui, né? Esse livro aqui do professor Weber e esse livro do Patterson, eles... esse aqui, o do Weber eu tenho certeza, do Patterson eu não tenho certeza, tem que olhar. Eles são disponíveis na biblioteca virtual, tá? Então, quem tem acesso à biblioteca virtual lá no Pergamon, né, para acessar os livros virtuais, pode acessar esses dois materiais. O do Patterson não tenho certeza, mas o do Weber eu acessei hoje, inclusive, tá ok lá. Tá? Então é isso aqui. Eu uso umas notas de aula do professor Gintzel, que foi meu professor na UFPEL, agora ele está na UFSC. Também na parte inicial, depois eu coloco ele no Moodle para vocês. Tá? Aqui estão as referências dos dois simuladores. Tá? O primeiro é esse LogSim, e o segundo é um simulador que eu criei, eu que bolei esse simulador aqui para... me inspirei em outros, mas ele é... eu adaptei esse conteúdo para o tempo que a gente tem na disciplina, né? Então fiz algo meio autoral aqui, depois eu mostro para vocês a ideia. Então são as duas ferramentas que a gente vai acabar utilizando, tá? De novo, por enquanto só interessa o LogSim, tá? Bom, finalmente aqui, pessoal. Então assim, ó, então as aulas de hoje, de sábado e da próxima terça, elas estão conectadas, tá? Isso é uma coisa importante. Então nessas 3 aulas a gente tem que dar conta de 3 conteúdos, tá? A primeira, que é a questão dos sistemas de numeração. Então relembrar lá o que é o número binário, o que é o número decimal, o que é o número hexadecimal, como é que eu converto o número binário para decimal, como é que eu converto o número hexa para decimal. Isso é um conteúdo que vocês veem lá em Fundamentos da Computação. Tá? Assim, na disciplina a gente não vai... eu não vou fazer nas avaliações práticas, né, não vai ter pergunta sobre isso, né, porque isso não é conteúdo da disciplina, isso é conteúdo da disciplina anterior, né. Mas vocês vão ver que a gente direto vai ter que converter números, tá? Direto a gente vai ter que converter o número binário para decimal, binário para hexadecimal. Então é importante que vocês saibam fazer isso, tá? Porque nos conteúdos novos a gente vai acabar convertendo, né? Porque, enfim, né, os conteúdos são, né, se interconectam, tá? Então, pessoal, lá no Moodle, tá? Tem, aqui na aula de hoje, tem uma videoaula 1A aqui, tá? Onde eu gravei aqui, opa, só um pouquinho. Então aqui, pessoal, é uma aula que eu gravei, tá? Onde eu detalho, né? Aqui na verdade é um resumão, tá? Das bases que a gente vai mais utilizar, que é a base decimal, enfim, né? Que a gente conhece, os números binários e os números hexadecimal, que é a base 2 e a base 16. Tá. Então aqui, né, só tem a introdução deles ali e as conversões, tá? Então deixa eu chegar aqui. Aqui, ó. Então aqui as conversões, ó. Então da base decimal, como é que eu converto para binário, do binário como é que eu converto para hexa, e essas 4 vias aqui, né, de decimal para binário, binário para decimal, e de binário para hexa, de hexa para binário. Então só com essas aqui já são suficientes, né, porque se em algum momento eu quero converter do decimal para hexa, é só eu passar para binário e depois passar para hexa. Mas tudo isso tá no vídeo aqui, tá? Então aqui basicamente o vídeo é relembrar o que são essas bases, alguns exercícios de conversão aqui, tá? E alguns exemplos. É basicamente isso, tá? Então eu imagino que vocês já viram isso no curso, tá? E aqui é só para dar uma relembrada, tá? E para vocês praticarem, tem a lista de exercícios, tem uma parte da lista que é sobre isso, tá? Então aqui, ó, nessa lista 1, deixa eu abrir para vocês.
na lista 1. A primeira parte dela é a parte de conversão, decimal para binário, binário para decimal, hexa. E aqui já tem aquele exemplo do que eu falei para vocês, ó. A maioria deles eu não vou cobrar que vocês entreguem, eu só vou cobrar que vocês entreguem os que estão em vermelhos, ó. Então esses daqui eu quero que vocês resolvam, pode ser no papel mesmo, tirar uma foto, ou pode ser no editor de texto, enfim. Resolvam eles e me entreguem lá no Moodle, tem uma tarefinha lá para eles. Entregue, tá? Os demais, vocês façam na demanda de vocês, tá? Se quiserem fazer todos, ótimo, né? Se acharem que fazer só alguns e fazer-os para entregar já é suficiente, bem tranquilo, tá? Então, a primeira parte dessa lista é com relação ao sistema de numeração, que é as bases numéricas de conversão. Isso a gente vai utilizar bastante ao longo da disciplina, então eu destinei essa primeira parte para vocês relembrarem isso. Então, o conteúdo, né? As explicações estão no vídeo, e depois vocês vão para os exercícios para praticarem. Aqui no vídeo tem a resolução de vários exercícios bem no estilo daqui, né? Então, você pode assistir o vídeo, né? Relembrar como é que funciona e praticar aqui, tá? Eu vou colocar as respostas, pessoal, depois aqui. Eu ia fazer isso hoje, mas acabei não dando tempo, tá? Eu vou fazer as respostas e vou colocar aqui para vocês consultarem depois, tá? Para ver se acertaram ou não. Certo? Bom. Além disso, pessoal, um outro conteúdo importante que a gente vai ter que trabalhar, que é o início da disciplina, peraí. Eu me perdi isso um pouquinho. É a questão das operações lógicas, tá? Que é bem aquela parte de operação E, operação OU, a negação lógica, como é que eu monto uma tabela verdade, né? Isso vocês devem ter visto tanto em fundamentos quanto lá em lógica, né? Imagino eu, né? Quando eu trabalhei essas disciplinas, era isso que eu via, né? Então, como o início de tudo vai ser essa parte de lógica, eu preparei uma outra aula, que é essa aula 1B, tá? Que é essa daqui. Que aqui eu relembro um pouco das operações lógicas. Então, a operação, a negação, depois aqui tem a operação OU, depois tem a operação E, certo? E aí depois aqui tem alguns exercícios de montar tabela verdade, tá? Isso aqui vai ser bem importante, assim, a gente não vai, como conteúdo da disciplina, a gente não vai ficar montando tabelas verdades, né, loucamente, mas é importante a gente saber o que é uma tabela verdade, como é que eu construo ela e como é que o que ela significa, né? Então, tem um materialzinho para vocês relembrarem aqui, certo? Que está no Moodle, e lá na lista de exercícios 1, tem uma segunda parte que é para vocês fazerem algumas tabelas verdades, tá? Então, aqui tem só 4 exercícios, e eu quero que vocês me entreguem esse último aqui, certo? Então, esses aqui vai ficar para vocês praticarem, e aí como entrega mesmo para contabilizar, e como avaliação e como presença, é essa última aqui, tá? Então, essa primeira lista, a lista 1, é basicamente as bases numéricas, né, decimal, binária e hexa, né, e vocês vão ter que entregar só os que estão em vermelho, e depois a parte de lógica digital, né, a parte de operações lógicas, é construir as tabelas verdades aqui, certo? Quem tiver dificuldade, quem não lembrar, né, assiste aqui o videozinho, tem algumas explicações e alguns exemplos, tá? E a ideia é que isso aqui contemple a parte da parte de lógica. Tá? Bom, então essas duas coisas são materiais da aula de hoje. Certo? Então, assim que a gente finalizar aqui, vocês podem já começar a assistir os vídeos e tentar relembrar e resolver as listas. Essa lista aqui. Bom, como a gente tem uma aula sábado, né, eu peguei o próximo conteúdo, digamos, né, que eu preparei para a aula de sábado, é vocês aprenderem a utilizar o simuladorzinho LogSim aqui, que é aquela ferramenta que vocês vão baixar aqui. Tá? Então, aqui não é um conteúdo novo, porque aqui é basicamente, né, essa videoaula 2 não é um conteúdo novo, assim, ela basicamente vai pegar aqueles operadores lógicos que vocês conhecem, e esse simulador, ele permite que vocês construam o circuito usando as portas lógicas, tá? Então, nesse simulador aqui, vocês conseguem criar uma porta lógica, conectar portas lógicas, e criar toda uma expressão lógica lá usando portas lógicas, certo? Então, essa videoaula 2 aqui, ela é mais um tutorialzinho de como usar esse simulador, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês.
estranho, tá demorando para abrir aqui. Peraí. Deixa eu baixar a qualidade um pouquinho aqui. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Só para ver se não cair a conexão. Alguém me dá um ok? Só? Sim, dá para ouvir. Estão ouvindo? Beleza. Tá, então aqui esse videozinho, pessoal, ele é basicamente um tutorial assim, de apresentando o simulador. Tá? Então, deixa eu mostrar a tela dele aqui. Então, aqui vai ter a interface dele. Tá? Então, aqui eu mostro aqui onde é que estão os componentes, o que são as opções, como é que eu crio um componente novo, enfim, né? E aí tem alguns exemplos que eu peguei aqui, ó. Então, aqui do meio para o final do vídeo, eu peguei aqui umas 5 expressões lógicas, e aí eu montei elas aqui, ó. Então, aqui, ó. Não sei se dá para ver ele na F1, F2, F3, F4, F5, e eu fui fazendo elas aqui no simulador para vocês terem um exemplo, assim, de como é que ele funciona e qual é a dinâmica, tá? Então, a ideia é que vocês assistam o vídeo e instalem o simulador. Vocês podem fazer meio que, né, dividir a tela, né? Ou assistir no celular ali e ir fazendo na tela ali para vocês replicarem. E depois, né, entendendo como funciona o simulador, vocês podem ir para a lista. Vocês vão ter o A, B e C para vocês praticarem, e o D vai ser o que vocês vão entregar. Certo? Desculpa, não, esse aqui é do 1, desculpa. Perdão, esqueço. Na parte do LogSim, esqueço. Na parte do LogSim tem uma outra lista aqui, perdão. Na parte do LogSim tem uma outra aqui, que é a lista 2 aqui, ó. Então, no LogSim aqui eu fiz algumas expressões aqui, ó, para vocês projetarem lá no LogSim. Tá. Vamos lá, então. Tá. Então, o objetivo de vocês até terça-feira agora, que é da aula que vem, da semana que vem, é vocês darem uma olhada nesse material, tá? O ideal é que vocês vejam todo ele, mas enfim, nós darem uma olhadinha neles e olhar os exercícios e vocês terem dúvidas, tá? O prazo de entrega dessas duas listas, os que estão em vermelho das listas, é para vocês entregarem só na outra semana, no dia 28, tá? E a ideia da aula do dia 21, que é a próxima terça, eu vou começar fazendo um resumão de tudo, tá? Então, eu vou pegar os slides ali, posso retomar cada um deles, a gente faz um exemplo de cada um dos conteúdos, né? Um exercício aqui sobre sistemas de numeração, um exercício sobre álgebra booleana, abrimos o simulador, assim, né? Vou tentar fazer um apanhado geral, e eu quero que vocês venham com dúvidas, tá? Então, alguma parte que ficou menos explicada. Então, a aula da próxima terça-feira é para a gente tirar dúvidas e reforçar algum ponto desses conteúdos iniciais, que é sistemas de numeração, lógica, né, digital, ali, né, álgebra booleana, e o simulador, tá? Então, a gente vai ter a próxima aula. Se a gente precisar ficar mais tempo, né, então a gente pode fazer a aula até as 8h40, e quem tiver mais dificuldade, a gente fica adiante, né, então a gente já pode usar o atendimento depois para a gente tirar as dúvidas sobre isso, né. Mas o objetivo é que até terça-feira que vem, vocês consigam ver o material, a gente discutir bastante, tirar dúvidas que vocês tenham, e vocês vão ter mais uma semana para me entregar os exercícios. E aí lá na outra semana a gente começa o conteúdo novo. Tá? Então, como a gente tem essa aula da sábado, então eu vou aproveitar essa carga horária para encher vocês desses vídeos, desses conteúdos introdutórios, vocês vão assistir, e na próxima terça a gente vai fazer uma aula só para discutir dúvidas. Relembrar as coisas, tirar dúvidas, fazer exercícios juntos. Se precisar, a gente fica até mais tarde para fazer mais exercícios. E tentar sair com esses 3 conteúdos, né? Sistema de numeração, lógica, operações lógicas, lógica digital, e o simulador com isso dominado. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir avançar a partir lá da semana do dia 28 e por diante. Tá? Ficou claro, pessoal, a ideia? Sim, alguém tem algum questionamento? Desculpa, Bruno. Sim, tranquilo, bem de boa. Animou? Ali naquelas listas, a parte de conversão de binário para hexadecimal é para entregar o cálculo ou só o resultado? Cara, eu gostaria de ter o cálculo também. Eu gostaria de ter o desenvolvimento, até porque se vocês errarem alguma coisa, eu consigo ver o ponto que vocês erraram, né? Então, se vocês conseguirem mostrar o desenvolvimento dos cálculos ali, é melhor para mim, até para ver como é que vocês fazem os cálculos, tá? Então, eu prefiro. Beleza. Tá? E aí pode fazer no papel mesmo, tirar uma foto. Não precisa ser nada muito elaborado, tá?
Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu tinha mais alguma coisa para falar aqui, mas a gente pode falar na próxima aula, tá? Eu queria dar uma relembrada aqui, uma coisa mais histórica aqui. Mas isso aqui a gente pode falar na próxima aula, bem tranquilo, tá? Gente, então da minha parte era isso, tá? Eu queria me apresentar para vocês, conhecer vocês melhor, falar da disciplina e apresentar esses materiais que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, até a próxima terça-feira ali vocês vão trabalhar de forma mais autônoma, né? Assistindo os vídeos e relembrando essas coisas. E aí na aula de terça-feira a gente faz uma discussão geral, assim, né? Vou relembrar o que é mais importante, né? Talvez dar um sentido para você, aonde que a gente vai utilizar os sistemas de numeração, aonde que a gente vai utilizar as portas lógicas, aonde que a gente vai utilizar o simulador, né? Então eu posso dar alguma orientação nesse sentido, e aí a ideia é que todo mundo consiga tirar dúvidas, a gente trabalhar bastante isso, e a partir da outra semana lá, a gente vai começar a ver os conteúdos daí talvez mais da disciplina mesmo. Então a gente vai usar essa semana que vem para revisar tudo, e aí depois a gente começa efetivamente na parte da disciplina. Certo? Gente, da minha parte era isso. Prazer em conhecer vocês, rever os que eu já conhecia. Qualquer coisa estou à disposição, pessoal. Vou colocar de novo aqui o link do registro de presença. Outra coisa importante, eu criei um grupo no WhatsApp, eu mandei por e-mail para vocês o link ali para vocês entrarem, tá? Ali no grupo ali vocês podem tirar dúvidas, eu vou sempre colocar ali alguns avisos, né, de alguma coisa, enfim. Eu coloco lá no grupo do WhatsApp também. Então, eu coloco agora aqui para vocês o link do convite, quem não entrou. Deixa eu só. A gente já tem 11 ali, tá? Então, quem puder, ele é bem legal, porque ele é um canal mais direto de comunicação, tá? Então, coloquei aqui no chat que só clicar naquele link ali, vocês conseguem entrar no grupo do WhatsApp. Deixa eu lembrar se tinha mais coisa. Tem o Moodle também, que a princípio todos estão cadastrados, né? Mas se alguém não conseguir, me avisa também. Eu acho que é isso, gente. Acho que todo o material que eu preparei era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não, boa noite aí, pessoal. Bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Feito, gente. Abração aí. Se cuidem. Boa noite, professor. Se cuidem aí. Abração.